O Encontro dos Oito. Emocionante história no além envolvendo oito suicidas. Psicografado por Antônio Lúcio, pelo espírito Luciano Messias. Sinopse. Oito espíritos que, quando encarnados em particulares momentos de extremo desespero, perdem o controle de suas emoções, atentando contra a própria existência, sem acreditarem na continuidade da vida e nas consequências de tal ato. E no plano espiritual, como consequência inevitável, longo tempo de sofrimento e revolta, até que o arrependimento puro e sincero os leva a um resgate por socorristas do Hospital Maria de Nazaré. E após árduo período de recuperação, um proveitoso encontro e a esperança de novas oportunidades. Devemos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras que, muitas vezes, perderam o controle das próprias emoções, raiando para o desrespeito a si próprios. Depoimento de Francisco Cândido Xavier, do livro Entrevistas, capítulo Assuntos Humanos, ID Editora. Aproveitando a oportunidade de seu profundo conhecimento da matéria, nós perguntamos: Chico, os espíritos acham que os sofrimentos dos suicidas decorrem de um castigo de Deus? Não, não decorrem de um castigo de Deus, porque Deus é misericórdia infinita, a justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica e outros amigos espirituais, lecionando sobre o assunto, também explicam que, quando atentamos contra o nosso corpo, na Terra, ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual. Infligimos a nós mesmos essas punições. Depoimento de Francisco Cândido Xavier, do livro Entrevistas, capítulo Assuntos Humanos, ID Editora. Apresentação. Por que existe o suicídio? Todo renascimento traz, em si, uma série de desafios, como se fossem testes avaliando o aproveitamento de cada espírito que se reencarna neste mundo de expiações e de provas. Ao ingressar no novo corpo, o espírito chega como um morador numa nova casa. Ali, a sua permanência dependerá do cuidado que tiver com a sua moradia. Vendavais e tempestades, frio e calor sobrevirão sobre ela, e se não houver uma constante conservação, desabar-se-á. O mesmo acontece conosco. A nossa casa é o nosso corpo. Nós somos os seus moradores. Se não tivermos o devido cuidado com o nosso corpo, seremos desalojados antes do tempo. E o suicídio, então, seria um ato nosso de rebeldia contra Deus, que nos concedeu essa moradia por empréstimo. Imaginemos alguém que morasse às margens de um rio e, apavorado, ouvisse a notícia de que uma grande enchente iria inundar aquele local. Se esse alguém for extremamente hábil ou tiver uma fé ativa, daquela que se alia ao trabalho, acautelar-se-á e ficará prevenido. Jamais irá usar um barco furado numa inglória tentativa de fuga. Infelizmente, as criaturas que buscam no suicídio a resolução para os seus problemas não sabem que tais problemas se multiplicarão com a covarde deserção do corpo físico, pois pode-se matar um corpo, porém a alma jamais. A vida de um corpo cortada pelo suicídio seria como o desembarque de um trem numa estação diferente daquela planejada como destino final, e sabemos que as consequências advindas por um desembarque errado são sempre imprevisíveis. Somos espíritos em busca de aperfeiçoamento e iniciamos a viagem numa estação do passado há milhares de séculos. Estamos viajando através do tempo a fim de encontrarmos a verdadeira felicidade na estação do futuro. Se nos mantivermos firmes até o final da viagem planejada, encontraremos braços amigos à nossa espera. Se desembarcarmos antes do final da viagem, só Deus o sabe. Salientamos que os nomes dos personagens, para não melindrar corações queridos, foram trocados, assim também como de locais e tudo mais a eles relacionados, pois a intenção desta obra é demonstrar o grande erro de quem pensa que o suicídio resolve os angustiantes problemas da vida. Assim, qualquer semelhança homônima ou com fatos conhecidos são meras coincidências. Querido leitor, agradecemos de coração pela leitura e solicitamos que nos ajude a passar adiante a ideia da preservação da vida. Vamos dizer não ao suicídio.
Antônio Lúcio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O Livro dos Espíritos, capítulo 10. Lei de Liberdade. Ide Editora. Capítulo 1. O jogador de cartas. Ele ainda era jovem, mas aparentava ser mais velho, tudo por conta das noites em claros passadas em torno de uma mesa de jogo. Aparentava ter 40 anos, quando na verdade só tinha alguns meses além dos 28. Era filho de Benvenuto Cerqueira, já falecido, e de Maria Rosa Castelar Cerqueira, que, ao enviuvar, assumiu os negócios, levando-os tão a sério que, tanto a mercearia quanto a chácara que descia até o rio prosperavam como nunca. Amor de estudante. Quando o pai faleceu, vítima de derrame cerebral, Hamilton tinha uns 18 anos, aproximados, e ainda estudava. Passou uns meses abatido, cabisbaixo de pouca prosa, porém, ao conhecer no colégio a bela e insinuante Noeli, acabou por esquecer a morte do pai e começou a viver em função de sua bela musa. Com a ausência do pai, depois da escola passou a colaborar com a mãe na mercearia, indo ao banco pagar as duplicatas em seus vencimentos, depositar certas quantias em dinheiro vivo e cheques, começando assim a se interessar por dinheiro e pelo comércio. Assim, Hamilton passou a ser o braço direito da mãe, e ela, vendo que o filho levava jeito no comércio, passou a confiar mais e mais, dando-lhe boas noções sobre lucros, como sendo a diferença conseguida entre compra e venda. No entanto, à tarde, após o fechamento do comércio, o moço se esquecia por completo da mercearia, para tão somente lembrar do rostinho bonito e dos lábios da bela Noeli. Ao terminar o ensino fundamental, Hamilton não quis mais estudar e dedicou-se ao comércio, ao lado da mãe. Noeli, porém, diferentemente do namorado, resolveu fazer um curso de direito, pois era de família abastada e tinha condições de pagar uma faculdade. Ao chegar às 18 horas, Hamilton saía da mercearia Santa Inês e ia direto para a residência dos Alvarenga. Esperava Noeli se aprontar e a levava até a faculdade. E só depois ia para sua casa, para uma ducha refrescante e o jantar apetitoso que a mãe já tinha preparado. Seguiu rigorosamente por 3 anos esse trajeto, até que, numa noite, ao aproximar-se de um temporal, Hamilton resolveu ir buscar Noeli. Chegando na faculdade bem na hora do término das aulas, parou seu carro bem em frente ao portão de saída e ficou esperando por ela. Os alunos saíam apressados, mas parecia um estouro de boiada, pois o forte aguaceiro despejava-se abundantemente até mesmo não permitindo que se tivesse uma boa visão. Hamilton olhava com muita atenção para não permitir que sua amada passasse sem ele ver. Depois de paciente espera, o pobre moço viu Noeli sair da faculdade acompanhada. Estava saindo abraçada com um jovem alto e forte, que mais parecia um guarda-roupa. Enciumado e furioso, saiu de seu carro e foi ao encontro da namorada e de seu acompanhante. Hamilton não conhecia o rapaz e pensou ser um estudante vindo da cidade vizinha, e não quis saber de boas maneiras e nem o porquê de tanta intimidade entre os dois. No momento em que o estudante abria a porta do carro para que Noeli entrasse, Hamilton segurou-a pelos braços e perguntou: "O que significa isso?" O outro, sem dar tempo para que Noeli se explicasse, veio com tudo para cima de Hamilton e os dois rolaram, como dois porcos, na enxurrada. As pessoas que presenciavam a cena dantesca gritavam para que parassem de brigar, pois iriam chamar a polícia, mas mesmo assim, os dois continuavam soqueteando um ao outro numa fúria insana. Em poucos minutos, ouviu-se a sirene de uma viatura da polícia, e o grandalhão, sem cerimônia alguma, correu até seu carro e fugiu, deixando Hamilton quase desfalecido e todo ensanguentado no meio da rua. Os policiais ergueram o briguento, colocando-o em pé, e Hamilton, enfurecido como um touro bravo, chutou a canela de um policial, vociferando como um doido e dizendo palavras ofensivas, o que caracterizou uma apreensão em flagrante.
Os policiais pularam miudinho para conseguir colocá-lo na viatura e dali o levaram até o pronto-socorro do hospital para curativas e exames complementares. E, como não havia nenhuma fratura, dali o levaram para a delegacia. Examinando o boletim de ocorrência, o delegado de plantão ordenou que trancafiassem Hamilton até que novas providências fossem tomadas. Foi um choque para Maria Rosa, quando, do outro lado do fio, o escrivão de polícia disse que Hamilton estava preso e solicitava sua presença. A pobre mãe, desfeita em prantos, nem de perto atinava com o motivo da prisão e nem o porquê de terem prendido seu filho querido. Momentos depois, perguntando ao delegado de plantão se era necessária a presença de um advogado, obteve a seguinte resposta: para soltá-lo não é preciso, e nem tem como, pois foi preso por desrespeitar a autoridade. Porém, sempre é bom estar amparado por um bom advogado, mesmo porque o outro elemento fugiu e não sabemos em que condição está. Se pertencer a uma família poderosa e entrarem com um processo contra o seu filho, aí a coisa pode complicar para o lado dele. Posso vir e falar com meu filho, doutor? Desde que não demore muito, pode. Baltazar? Sim, doutor. Leve essa senhora até a cela do elemento que foi preso em frente à faculdade. E aquela mãe, com o coração caindo aos pedaços, adentrou aquele corredor escuro e pôde ver de perto o sofrimento e a solidão estampados em tantos semblantes desfigurados pela tristeza. No final do corredor, o carcereiro parou e disse: é aqui nesta cela, senhora. Eis aí o vosso filho. Mãe e filho. Nada e nem ninguém no mundo pode avaliar com exatidão o que se passa no coração de uma mãe diante de um filho, sentindo vontade, mas impotente para ajudá-lo. Seria como um canoeiro que não aprendeu a nadar e que deixa um de seus filhos ser engolido pelas águas de um rio sem ter como salvá-lo. E, respeitando sua sublimidade e a espiritualidade que dela nos distancia, seria como a Santa Mãe de Jesus, aos pés da cruz, vendo seu imaculado filho expirar entre dois ladrões, sem poder retirá-lo do madeiro. E Maria Rosa, com os olhos cobertos de lágrimas e com a voz entrecortada por tantos soluços, perguntou ao filho: Hamilton, meu filho, o que aconteceu para que o prendessem? Foi a Noeli, mãe. Ela estava saindo agarrada com um moço da faculdade. Mas agarrada? Não podia ser um irmão, um primo ou um outro parente? Não, mamãe. Aquele brutamontes me atacou como um cão raivoso assim que me dirigi a ela. Sendo agredido, agredi também. Logo depois vieram os policiais e me prenderam. O outro fugiu como o diabo foge da cruz. Nossa, meu filho, você está todo machucado. Tem certeza de que está bem? Sim, mamãe, apenas com um pouco de dor no ombro esquerdo, mas garanto para a senhora que o outro também saiu bem esfolado. O acidente de Júnior. Enquanto mãe e filho mantinham aquele triste diálogo, numa outra parte da cidade, uma equipe de resgate fazia de tudo para retirar um corpo preso dentre as ferragens de um carro. O estudante que agrediu Hamilton, para não ser preso, saiu em alta velocidade em seu carro e, não notando o alagamento da rua logo à frente, acabou perdendo o controle do veículo, batendo violentamente num poste. Era de se louvar o esforço e a habilidade daqueles homens, que, sabendo da importância do tempo naquelas circunstâncias, procuravam retirar o acidentado o mais breve possível do que sobrou do carro. Finalmente, conseguiram liberar o ferido daquelas ferragens ensanguentadas. E dentro de poucos minutos, José Juarez Pimenta Júnior, o Júnior, como era conhecido, estava sendo internado no Hospital Sagrado Coração de Jesus. Tanto quanto o carro, a infeliz criatura estava em lamentáveis condições. Uma forte hemorragia, apesar dos torniquetes colocados onde tinha essa possibilidade, os esfíncteres foram rompidos e o pobre moço foi colocado na maca, deixando cair porções de sangue coagulado misturado a urina e fezes. Com a chegada do acidentado, todo o pessoal da enfermagem e área médica movimentou-se e o corredor daquele hospital mais parecia uma pista de corridas. Afinal, era um gravíssimo acidente e o rapaz era filho de um grande industrial da cidade.
Dentro de poucos minutos, os familiares de Júnior aumentaram ainda mais o alvoroço, a começar pela recepção do hospital. A custo, o enfermeiro-chefe conseguiu acalmá-los, fazendo-os ver que todo o pessoal envolvido naquela cirurgia precisava de calma para que tudo transcorresse bem. No entanto, o pai de Júnior, não se conformando, dizia: Como pode ter acontecido isso com meu filho? Ele sempre dirigiu tão bem. Acalme-se, Jores, pelo amor de Deus, cuidado com a sua pressão. Como posso me acalmar, mulher, se o nosso querido filhinho está sendo operado e nós nem sabemos qual o motivo desse maldito acidente? Já passavam alguns minutos da meia-noite quando o doutor Gisélio, médico plantonista da noite e conhecido da família, veio lhes dar a triste notícia. Assim que o doutor Gisélio entrou na sala de espera para dar a notícia, o pai do acidentado, de um salto, levantou-se e agarrou-o pelo jaleco, perguntando: Como está o meu filho, doutor? Gisélio, sem saber o que fazer, dirigiu um significativo olhar ao enfermeiro-chefe, e José Otávio o socorreu, dizendo: Acalme-se, meu amigo. Cuidado com seu coração. Por favor, tome esse comprimido. Sei que o senhor tem hipertensão. Helena, que conhecia o problema de pressão arterial de Juarez, convenceu o marido a tomar um medicamento. Assim, Juarez, resmungando e gesticulando, engoliu o comprimido. Somente depois de conversar bastante, no intuito de ganhar tempo para que o medicamento fizesse efeito, que o doutor Gisélio disse: Sinto muito, meu amigo, não foi possível salvar o Júnior. A ferragem do carro perfurou órgãos importantes e ele chegou aqui quase sem vida. A mãe de Júnior desmaiou e foi socorrida pela enfermagem, e o José Juarez Pimenta saiu dizendo impropérios, ofendendo todo mundo e até blasfemando contra Deus. Momentos depois, ao serem avisados na recepção sobre a morte do acidentado, apareceram na sala de espera do hospital um sargento e um policial. O sargento Ramírez era conhecido da família de Júnior, e no momento em que cumprimentava, dando os pêsames à família, deixou escapar. Como é complicada a nossa vida. Criamos nossos filhos com amor e carinho, e por uma briga de adolescentes acontece uma tragédia. Mas de que briga o senhor está falando? Desculpe-me, mas o senhor ainda não sabe? O Júnior estava brigando com o rapaz em frente à faculdade, e quando a viatura da polícia chegou, seu filho pegou o carro e fugiu. Só conseguimos prender o outro moço. Então o responsável pela morte do meu Júnior está preso? Eu vou até lá, quero conhecer esse facínora. Calma, senhor Juarez, essa não é a melhor hora para o senhor fazer isso. A sua esposa precisa de sua presença, mais do que nunca. Com as palavras sensatas do sargento, Juarez lembrou-se de Helena e saiu como um doido, tentando descobrir o que estava acontecendo com ela, e assim esqueceu, pelo menos naquela hora, do moço que estava preso. O advogado. Quando Maria Rosa ficou sabendo que um moço, estudante de direito, morreu no hospital após fugir de uma briga, já eram 11 horas do dia seguinte. Ela, que apenas tinha ligado de manhã para o doutor Fonseca e não a encontrara, agora começou a se apavorar. Ligou novamente para o seu escritório e contou tudo o ocorrido, inclusive dizendo que Hamilton estava preso. O advogado prometeu que iria, naquele exato momento, tomar as providências necessárias, inclusive um pedido de alvará de soltura, e iria levá-lo até a delegacia para que Hamilton fosse posto em liberdade. À tarde daquele mesmo dia, o filho de Maria Rosa foi para casa e não se conformava com o triste desfecho daquela briga. Para ele, a culpada de tudo era a infiel da Noeli, que com toda certeza o estaria enganando há um bom tempo. Os dias, para as duas famílias, estavam sendo infindáveis e tristes. A de Maria Rosa, pelo medo do desforço do industrial e de Hamilton ser condenado, e a da família Pimenta, pela ausência do filho querido, pelo ódio e desejo de vingança. Hamilton continuou por uns dias desempenhando suas funções na mercearia Santa Inês, ajudando sua querida mãe, porém já não era mais o mesmo. Ficou um tanto taciturno, arredio, conversando somente quando alguém lhe perguntava alguma coisa. Mesmo assim, fazia de tudo para não incompridar a conversa.
Apesar de ter sido preso, de se sentir culpado pela morte de uma pessoa, de se sentir ameaçado por um processo criminal, dentre todos esses problemas, o que mais o afligia era a ausência de Noeli, que 2 dias depois daquela tragédia foi para São Paulo morar com sua avó. A prisão. A família de Júnior, muito influente, conseguiu entrar com um falso e bem elaborado processo contra Milton. E, dentro de algum tempo, o pobre foi julgado atrás das grades. Foi condenado a 5 anos de prisão, injustamente. Injustamente porque seria culpado pela provocação da briga, que na verdade fora Júnior que a iniciara. Mas nada tinha a ver com a alucinada fuga dele, que lhe provocou a morte. Durante o período em que Maria Rosa teve o filho detido na prisão, as coisas mudaram muito. A mercearia Santa Inês já não estava tão lucrativa como antes. O motivo maior do desarranjo do estabelecimento foi a prisão de Hamilton. A pobre viúva e mãe do presidiário fazia o possível e o impossível para que tudo continuasse como antes. Porém, estava além de suas forças continuar sorrindo para todos os fregueses e fazer de contas que não tinha acontecido nada. A dura realidade era uma só: era mãe de um detento, do causador da morte de um estudante de direito e moço respeitável na cidade. Era o que constava nos autos, e que toda a cidade comentava e aceitava como verídico. Tudo contribuía para que o seu comércio não fosse para frente. Os fornecedores já não davam os mesmos prazos para pagamento de duplicatas. Outros só forneciam se fosse à vista. Assim, quando Hamilton foi posto em liberdade, a mercearia já não era nem a sombra da antiga Santa Inês. A chácara Arco-Íris, a menina dos olhos de Bevenuto, por algumas vezes quase foi vendida. Só foi mantida em memória ao falecido, que tinha uma verdadeira paixão por aquele pedaço de chão. 5 anos depois. Com a volta de Hamilton para casa, Maria Rosa, cheia de esperanças, pensou que tudo mudaria. Quem sabe, pensava, com o filho ao seu lado, ela voltaria a sorrir e o ambiente tenso que tinha se estabelecido na Santa Inês se modificasse. Porém, aconteceu o inverso. Uma boa percentagem da freguesia deixou de fazer suas compras ali, preferindo ir mais longe e não entrar no local onde quem atendia era um ex-presidiário. Por outro lado, Hamilton tinha mudado muito. Ele, que sempre tratou com lhaneza a todos, agora falava secamente e já não mais sorria. 2 meses depois que o filho estava novamente em sua companhia, a pobre mãe começou a perceber que estava sumindo o dinheiro do caixa. Nunca tinha acontecido isso antes, pois os dois empregados eram de confiança. Vigiar Hamilton o tempo todo era impossível, e como não quis alarmar os empregados, Estela e Haroldo, para não magoá-los, teve que aguardar a oportunidade certa para falar com o filho. A angustiante via-crucis daquela pobre mãe estava apenas em seu início. Depois da decepção que teve com Noeli, o filho parecia ter se desinteressado por mulheres. No entanto, saía quase todas as noites e só voltava de madrugada. Os negócios iam de mal a pior. No andar da carruagem, já não levaria muito tempo e a mercearia Santa Inês iria à falência. Somente 5 meses depois que Hamilton obteve a liberdade, é que a pobre Maria Rosa ficou sabendo que seu filho andava perdendo muito dinheiro no jogo de cartas, pois frequentava uma casa clandestina de jogo noturno. A descoberta foi o estopim para levar à falência a mercearia, e também para levar aquela mãe à beira da loucura. Ela, que nunca foi de se entregar diante dos desafios que a vida sempre lhe impusera, agora estava entregando os pontos. Superou bravamente e com muita fé o falecimento do marido, a prisão do filho, mas agora a coisa era diferente. Via-se sem perspectivas de contornar a situação. No túnel da insolvência e do desespero, a infeliz não via nenhum raio de luz brilhar. Tentou fazer empréstimos em bancos para quitar diversas dívidas, ou seja, fornecedores, previdência e impostos atrasados, mas todos os bancos consultados, diante da situação instável do seu comércio, negaram. A sua única salvação seria vender a chácara. Só que, quando se precisa com urgência de alguma coisa, parece que tudo conspira contra.
Acionando o Dr. Fonseca, este prometeu fazer de tudo para vender a arco-íris o mais rápido possível. Porém, propositadamente, demorou o quanto pôde, e quando Maria Rosa estava desesperadíssima, ele ofereceu um valor equivalente à metade do preço. Existem coisas que nem mesmo Freud explica. Por que tantos acontecimentos na vida da gente vêm sempre acompanhados por um cortejo de situações funestas? Ah, se não fosse a lei das vidas sucessivas trazendo a resposta, Maria Rosa, num pretérito bem afastado, foi alguém que nos salões palacianos usou em França do mesmo expediente usado pelo advogado, para se dar bem na vida. Porém, o ensinamento evangélico diz claramente: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O suicídio. Diante da situação em que se encontrava, a pobre comerciante nem pensou duas vezes. Vendeu a belíssima chácara por um preço irrisório, que apenas deu para cobrir suas dívidas e acabou ficando sem nada. Hamilton, desde o dia que a mãe chamou-lhe a atenção, desapareceu e deixou-a envolvida com os problemas decorrentes da falência. Porém, ao saber que foi necessária a venda da arco-íris para pagar todas as dívidas, fez questão de ir pelo menos mais uma vez visitá-la, antes que o novo dono tomasse posse. Com os pensamentos a mil por hora e com o remorso abrasador entranhado na consciência, adquiriu uma garrafa de bebida e foi sentar-se no banco de mármore colocado por seu pai debaixo do abacateiro. Sentado ali, sozinho, tristemente recordava as cenas vistas por seus olhinhos de garoto sapeca. Quantas vezes ele presenciou ali, sentados naquele banco, seu pai e sua mãe se beijarem, prometendo juras de um amor sem fim. Como a vida é tão ingrata, pensava. Porém, logo voltava atrás em seus pensamentos e corrigia. Não, eu é que fui ingrato. Deixei minha mãe se endividar e ir à falência, só porque queria ganhar a vida no jogo. E, a cada lembrança, a cada desabafo, sorvia a bebida como um sedento perdido num deserto e que achasse o precioso líquido num oásis reconfortante. Tomou todo o conteúdo e depois atirou a garrafa vazia com toda a força de encontro ao tronco do abacateiro, extravasando, assim, toda a sua fúria. Blasfemou alucinadamente, amaldiçoando o nome de Noeli, que, para ele, foi a causadora de sua derrocada, a mulher que o atraiçoou e fez desvanecer todos os seus sonhos. Em seguida, levantou-se resolutamente e dirigiu-se ao rio. Foi entrando sem pressa, passo a passo, em suas águas e deixou que suas correntes o engolissem para sempre, para nunca mais voltar. O Vale dos Suicidas. Nenhuma mente humana, por mais privilegiada que seja, nenhum virtuoso artista, nem mesmo Dante Alighieri, conseguiria descrever, muito menos pintar, as cenas de horror que as infelizes criaturas encontram quando deixam o mundo através do suicídio. Mesmo assim, em nossa incipiência, tentaremos descrever o sinistro Vale dos Suicidas. Começamos a informar que o ambiente é denso, triste e saturado de formas pensamento emitidas pelas mentes destrambelhadas, por gritos roucos e lancinantes das criaturas que se acovardaram diante das provações terrenas. As trevas são compactas e constantes. A luz do amigo sol não atinge essas tristes paragens. O som que se ouve são estridentes gritos que se misturam aos soluços abafados e gemidos de dor. Se estivéssemos descrevendo um trato de chão aqui da Terra, diríamos que a vegetação é densa ou daquela forma. No Vale dos Suicidas, a vegetação existente são arbustos com galhos retorcidos, mais parecendo garras, e em sua maioria repleta de pontiagudos espinhos. O solo é em sua maioria úmido, existindo também lugares onde os lamaçais predominam. Para todo e qualquer suicida, a agonia e o sofrimento causados pelo ato impensado se prolongam por anos e até dezenas deles, dependendo do estado mental de cada um, se de arrependimento ou de revolta. Hamilton, o suicida, foi manietado e conduzido em estado desesperador até o Vale Sinistro,
por uma horda de terríveis malfeitores, antigos e vingativos comparsas de vidas anteriores. Deixado à mercê da sorte pelos cruéis obsessores, Hamilton começou a vasculhar as redondezas do local em que fora atirado. Seu primeiro impulso foi procurar uma saída pela qual pudesse evadir-se daquele local medonho. Queria fugir. Não aguentaria muito tempo, pois sua respiração era opressa. Difícil, como tentando encontrar ar respirável debaixo d'água. Ao atentar contra a própria vida, o suicida incorpora ao seu psiquismo todo o sofrimento, todo o horror, advindos do deslocado ato. Assim, o filho de Maria Rosa, perdido, desorientado e sofrido, perambulava de um lado para outro, sem atinar com o que lhe estava acontecendo. Procurou situar-se, mas era impossível saber onde se encontrava, se era dia ou noite, se estava vivo ou morto. Lembrou-se dos angustiantes pensamentos acalentados durante alguns dias antes do infeliz desfecho nas águas do rio, e como um demente dizia: não é possível, morri ou não morri? Se pudesse retroceder, voltar atrás no tempo, jamais pensaria em atentar contra a própria vida. Ao lado de sua mãe era tudo diferente. Quantas vezes, ao queixar-se de uma simples dor de cabeça, lá vinha ela trazendo em uma mão um comprimido e na outra um copo d'água. Ali, porém, era tudo diferente. O ar era irrespirável, um mau cheiro insuportável. Ele, como jogador, sabia manipular as cartas do baralho, trapacear e podia aguentar muitas horas o mau cheiro provocado pela bebida e pelas fétidas baforadas dos fumantes. No entanto, agora via-se obrigado a suportar o fedor daquele local lúgubre e não tinha como trapacear. Ali, infelizmente para ele, não havia como esconder uma carta sob as mangas. O ser infeliz que tenta pôr termo à própria vida não sabe que ele, espírito imortal, não será atingido por nenhum golpe fatal. O corpo perece, mas a vida continua. Hamilton não estava entendendo o porquê de não ter conseguido consumar o seu intento. Ele queria desaparecer, simplesmente sumir, não mais existir sobre a face da terra, não mais lembrar que um dia conheceu alguém como a pérfida Noeli e, no entanto, continuava tão vivo como antes. E o pior de tudo, sofrendo o inominável. Muitas vezes ouvia sons ensurdecedores, como gritos que não sabia definir, se de loucura ou de dor. Se não bastasse o pandemônio, que auditivamente registrava, presenciava cenas horripilantes, jamais imaginadas por um ser humano. Perambulava pelas redondezas, mas não mais com o propósito de encontrar uma saída para fugir. Tinha perdido toda a esperança. Agora que já estava ali há algum tempo, sentia sede e, ao se lembrar da geladeira abastecida com carinho por sua mãe, começou a sentir fome. Cena dantesca. Como é difícil alguém ficar sem uma ocupação digna e continuar pisando sobre o solo da terra, ou vagando perdido nas densas trevas, ainda mais com a consciência cheia de culpas. Andando pelos locais já conhecidos, presenciou a cena mais chocante que um ser humano pode imaginar. Essa cena fê-lo retroceder e passar algumas horas tremendo mais do que um gato com medo de água fria. Como alguém que se apavorasse ao assistir a uma peça de terror, viu um espírito no maior desespero, puxando para arrancar algo como se fosse um punhal do próprio peito. Enquanto aos gritos tentava estancar o sangue que jorrava como garapa da bica de um engenho. Diante do que podia ver, não conseguia um momento sequer de sossego, tampouco conseguia dormir. Já não era mais agraciado pela bênção do sono, tanto o estado de tensão em que se encontrava, e, algumas vezes, quando conseguia cochilar um pouquinho, era acordado bruscamente pelo tropel de algum companheiro de fortúnio que passava gritando em desespero. Ah, se eu não brigasse naquela noite no portão da faculdade, pensava, talvez tudo fosse diferente. Eu não seria condenado e preso por conta de um processo movido pelos malditos Pimenta e poderia estar vivendo tranquilo ao lado de mamãe. Maldito Júnior, maldita Noeli, maldito Juarez Pimenta e...
Maldito vício do baralho. Sofro agora as consequências de uma justiça falha do mundo e de minha própria insanidade. Já estava fazendo mais de 7 anos que Hamilton se encontrava no Vale Sinistro. A miúde, aquela malta de obsessores que o trouxera passava por ali e o atormentava ainda mais. Era o mesmo que ver um bando de sanguinolentos carcarás em círculo, infernizando a vida de um pequeno camundongo. Nesses momentos, ensandecido, Hamilton se atirava contra um, contra outro e só levava a pior. Depois de atormentá-lo até não mais querer, a turba de malfeitores ia embora na maior galhofa. As tentativas de ajuda. Ninguém, por mais abjeto que seja, é esquecido pelo amor, pela bondade de Deus. Fácil é esquecermos do bondoso Pai, porém, ele jamais se esquece de um de seus filhos. Com a ausência do filho, devido ao suicídio, Maria Rosa, mesmo lutando muito para sobreviver, começou a envolvê-lo com pensamentos de amor e com constantes orações. Orava a Deus, rogando perdão pela atitude do filho e pedindo à Mãe Santíssima que o cobrisse com o seu manto de amor e bondade. Bevenuto, que através de esforços contínuos e constante dedicação ao bem, vivendo em instâncias espirituais iluminadas, começou a interceder em favor do pobre filho, e assim Hamilton Castelar Cerqueira começou a receber constantemente as visitas do pai, e mesmo sem pressentir sua presença, foi melhorando seu estado mental. Agora já conseguia lembrar-se dos acontecimentos de sua vida terrena, sem se exasperar. Lembrava-se de Júnior, de Noeli, de toda a família Pimenta, sem amaldiçoá-los. Já conseguia sentir-se arrependido pelo ato impensado e endereçar alguns pensamentos em forma de preces ao Criador. Isso fez com que passasse a procurar as infelizes criaturas, suas companheiras de sina, para uma conversa amistosa. Nas tentativas de aproximação, nem sempre conseguia o seu intento, mas ele não desistia e ia à procura de outros para conversar. Assim, conversando com muitos espíritos de diferentes idades, pude ficar sabendo que se originavam de diversas regiões do país e que boa parte buscaram o suicídio devido a problemas familiares e infidelidade no casamento. Foi o caso de Evandro, que tomou um copo de soda cáustica ao saber que a esposa tinha um amante e que o levou a passar os seus últimos dias no hospital. Morreu soltando golfadas de sangue pela boca. Também existiam os que não conseguiram contornar os problemas de insolvência em seus negócios, os que buscaram suicídio após o noivado desfeito, os que cometeram desatinos e, envergonhados, resolveram fugir do mundo, deixando o vale. Depois de muitos anos de amarguras e terríveis sofrimentos, chegou o dia em que Hamilton e mais 7 companheiros de infortúnio tiveram a oportunidade de sair daquele lugar horripilante. Boquiabertos, puderam ver a aproximação de um veículo de forma semelhante a um micro-ônibus, que se mantinha suspenso no ar próximo dos 2 metros de altura, e dele desembarcaram 8 espíritos em seus uniformes de cor branca. Usando um aparelho, tipo megafone, convocaram o comparecimento de 8 seres, chamando-os pelos nomes: Hamilton Castelar Cerqueira, Evandro Francisco Dantas, Irineu Villani, Elcio Tavares, Elídio Madureira, Osvandir Sotério, Márcio Donizete Veiga, Luiz Antônio Sanches. À medida que os nomes iam sendo pronunciados, esses espíritos se aproximavam e carinhosamente eram recolhidos, subindo de 2 em 2 num pequeno elevador, e eram acomodados dentro do estranho veículo. Da mesma maneira silenciosa que chegou, o pequeno e estranho veículo desapareceu no espaço em busca de novos ares e de novas esperanças. Em pouco tempo, o velocíssimo veículo pousou em um grande pátio, onde enfermeiros preparados já estavam a postos para conduzi-los ao grande edifício onde, num enorme letreiro, lia-se Hospital Maria de Nazaré. A internação. Diferentemente do que acontece em alguns hospitais terrenos, aquelas infelizes criaturas foram atendidas com carinho e só depois foram procuradas por Joel,
um jovem simpático que anotou os nomes e a procedência de cada doente para que fosse providenciado um crachá de identificação. Qualquer ser humano com um pouco de sensibilidade emocionar-se-ia ao observar a felicidade estampada no semblante daquelas infelizes criaturas. Quando entraram em contato com o banho de água quente, era evidente no rosto de cada um o contentamento pela felicidade daquela hora. Mesmo porque, no Vale dos Suicidas, só entraram em contato com lama cheirando a coisas pútridas. Logo na chegada, receberam caldo quente e água à vontade, e comportavam-se como viandante perdido num grande deserto. Não sabiam se riam ou se choravam de alegria. Depois de receberem os cuidados necessários, apareceu um velhinho simpático que acionou, através de um aparelho, suave e belíssima música e, sorridente, falou: Sejam bem-vindos ao Hospital Maria de Nazaré. Sou Félix, um amigo de todos vocês. Colocamos essa linda música de Mozart para que sirva a todos de relaxamento espiritual. Procurem dormir, mas não se esqueçam de agradecer pela bênção dessa hora à Mãe Santíssima. Numa outra ocasião, falaremos com mais vagar. A conversa com o diretor. No dia seguinte, os recém-chegados receberam a visita do Dr. Marcos Silvestrini, que dirigia há mais de 50 anos aquela instituição. O Dr. Silvestrini, como era carinhosamente chamado pelos pacientes, entrou e saudou a todos sorrindo, demonstrando que era mais um amigo do que médico. Conversou com todos, indo de um leito ao outro, e deu esperanças de melhoras crescentes com o transcorrer do longo tratamento, e, com o intuito de orientar e não proibir, declarou: em qualquer tratamento, aqui ou na Terra, seja de uma ou de outra enfermidade, a base do sucesso está na aceitação desse tratamento por parte do doente. Ninguém conseguirá a cura completa se fizer o tratamento pela metade, ou se submeter de má vontade ao que foi prescrito. Vocês passaram por momentos difíceis e cada um conheceu o amargor de estagiar no local como o Vale das Almas Torturadas. Lá era tudo difícil, não existindo nem a possibilidade do sossego necessário para uma boa reflexão ou uma prece. Aqui, cada um terá tais possibilidades. Aproveitem, portanto, essa divina bênção e não desanimem. Esse irmão de vocês estará sempre pronto a ajudá-los em nome de Deus e da querida Mãe de Jesus. Após o primeiro contato com o diretor daquele hospital, Hamilton e seus companheiros ficaram felizes e esperançosos de se livrarem dos incômodos achaques que os vinculavam ao ato nefasto do suicídio. Todo e qualquer suicida carrega consigo por tempo indeterminado gestos ou tiques que demonstram claramente qual o tipo de morte que teve ao suicidar-se. O enforcado geralmente leva as mãos ao pescoço na tentativa de retirar a corda imaginária que o sufoca. O que apertou o gatilho de uma arma para estourar o crânio usa as duas mãos em forma de concha sobre os ouvidos, na tentativa de não ouvir o estampido do disparo. O que se atirou na água e teve afogamento acostuma-se a puxar o fôlego prolongadamente como se não houvesse ar suficiente no local em que se encontra, etc, etc. As palavras esclarecedoras de Silvestrini serviram para alertá-los de que teriam um longo caminho a percorrer rumo ao equilíbrio consciencial, pois é sabido que o bem-estar que cada ser sente em seu íntimo está diretamente ligado ao que se cultiva na mente e aos sentimentos que se alojam no coração. Logo pela manhã do segundo dia, foram atendidos pelo Dr. Rafael Minardi e Leonardo, seu assistente. Foi examinada em cada paciente a região afetada pelo instrumento que exterminou suas vidas, e foi prescrito o tratamento espiritual através da fluidoterapia. Estavam comentando os tropeços que tiveram na vida, quando dois senhores sorridentes e muito simpáticos entraram naquele quarto, e, após os cumprimentos, um deles convidou: Vamos, meus amigos, é preciso recuperar todo o tempo perdido. O Senhor da vida espera há séculos a nossa adesão ao trabalho, a nossa aceitação em darmos o melhor de nós para melhorar a ambiência do local, onde, por força das circunstâncias,
mantemos a nossa presença. Palestra edificante. Os prestimosos colaboradores do hospital eram os assistentes Jonas Duprat e Ciro Meneguzzi, que após a constatação de que cada um conseguia caminhar sozinho, os levaram ao enorme salão, onde dentro de instantes haveria uma palestra versando sobre o tema Valorizando a Vida. O vasto salão estava repleto e a assistência, por alto, chegaria a 5 centenas de espectadores, entre assistidos e servidores. A ansiedade era geral e estava estampada em cada semblante, pois o palestrante era dono de grandes conhecimentos, levando os assistentes a reflexionar e muitas vezes às lágrimas. Quando o bonito relógio soou 9 badaladas, adentrou no salão o Dr. Silvestrini, acompanhando o palestrante. A plateia, que até então, embora silenciosa, mas que deixava escapar um leve burburinho, agora nem respirava. O diretor do Hospital Maria de Nazaré, postando-se em frente a um sofisticado aparelho de som, disse: Irmãos queridos, estamos felizes e honrados em trazer mais uma vez a essa casa o nosso querido Elvésio Fontanelli, com sua lógica irrefutável e com seu extremado amor à causa do bem. Que a querida protetora desse hospital, nossa amável Maria de Nazaré, possa nos abrir as mentes para que nenhum ensinamento se perca, e que dê ao palestrante dessa manhã as suas bênçãos. Com vocês, o nosso querido irmão Elvésio. Silêncio total. Respirações contidas, plateia atenta. Queridos irmãos em Jesus, que o bondoso doador da vida nos abençoe hoje e sempre. Estamos, na atualidade, nas condições do bebê de colo que anseia engatinhar, ao peixinho de um regato que sonha conhecer o oceano. Todavia, a natureza não se deixa atropelar e nem dá saltos. Tudo tem uma sequência lógica e natural. O rio se forma a partir de uma pequena fonte e, em seu trajeto, vai se avolumando à medida que aceita a junção de outras águas. Se aquele sonhador peixinho se acomodar no regato minúsculo em que nasceu, jamais irá atingir o oceano. Assim também acontece conosco. Qualquer tentativa ascensional exige esforços constantes e muita persistência. Estou dizendo tentativa, porque na realidade, muitos de nós, em nossa trajetória terrena, nada mais fizemos do que tentar. É necessário e urgente que cada criatura se conscientize da necessidade do esforço diário para se atingir um patamar aceitável, pois a vida assim o exige. Abaixo desse nível, as possibilidades de crescimento espiritual são sofríveis ou quase nulas. Ninguém será feliz se não construir a sua própria felicidade. Ontem, como homens primitivos, habitávamos cavernas. Hoje, o homem moderno constrói suas moradas de tal forma que parece querer buscar o céu, somente na construção, porque na realidade, o homem tem seus pés chumbados ao solo, vivendo encaramujado em seu milenar orgulho, crente que tudo sabe, que tudo pode. Vive sob os tentáculos de um egoísmo destruidor que solapa a base de suas melhores realizações. Além de tudo, o homem, desenvolvendo a sua capacidade intelectual, cria e aperfeiçoa cada vez mais aparelhos sofisticadíssimos capazes de levar imagens e sons instantâneos de um ponto a outro do planeta, e que quase sempre veiculam somente más notícias e imagens que demonstram a derrocada de uma sociedade sem Deus. Os homens vivem se roçando uns nos outros e, na maioria das vezes, desconhecem a mais elementar necessidade humana, o amor. Não se pode querer alçar-se às alturas sem ter aprendido ainda a arte do equilíbrio sobre a poeira do mundo. Lembremos das palavras do meigo Rabi da Galileia. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. O que nos é mais premente, o que toca a cada um de nós mais de perto, é termos a certeza da necessidade de refazermos as nossas caminhadas, uma vez que, por um ato impensado, a interrompemos. Todos nós, agora, fechemos bem os nossos olhos e levemos os pensamentos a Deus. O que estamos sentindo? Oh, sim, algo que não sabemos definir.
uma sensação de bem-estar que até há pouco tempo não tínhamos condições de sentir. Isso porque não estávamos sintonizados com os valores mais altos da vida. No momento em que a entidade espiritual solicitou que levasse os pensamentos ao Pai, pétalas e mais pétalas de rosas brancas, enviadas por esferas espirituais mais elevadas, desciam atravessando a cobertura do grande salão, resvalando nos circunstantes. À medida que tocava em cada um, transformava-se em fluidos, beneficiando a todos. Hoje, irmanados no mesmo ideal, buscando o mesmo Deus, deixamos nossos corações baterem uníssonos. Podemos, com isso, entender a ânsia dos bebezinhos em querer sair do colo materno para vasculhar as dependências da casa. Igualmente, conseguimos entender o sonho do peixinho em querer conhecer o que é um rio, o que é um oceano. No entanto, temos que estar atentos. Qualquer sonho será apenas um sonho, enquanto não houver um esforço constante para torná-lo realidade. Que a Santíssima Mãe de Jesus nos abençoe e possa interceder a Deus por todos nós. Muito obrigado pela atenção que dispensaram as nossas humildes palavras e aceito meu fraternal abraço. Fiquem com Deus.